Olá, você que nos acompanha na CBPC TV, pelas redes sociais. Estamos aqui de volta para mais uma Conversa Batista e hoje temos a alegria de estar com a irmã Leia, conhecida no nosso campo no Planalto Central, coordenadora das Mensageiras do Rei. Daqui a pouco nós vamos conversar muito sobre essa preciosa organização nas igrejas batistas do Planalto Central. A gente volta já. Pois é, estamos de volta, muita alegria hoje nesse Conversa Batista com a nossa irmã Leia, das Mensageiras do Rei aqui no Campo Batista do Planalto Central. Irmã Leia, muito obrigado por sua vinda, atendendo nosso convite. Ficamos muito honrados com a sua presença e o objetivo do nosso programa é trazer todo o conhecimento das expressões batistas do nosso campo e apresentando para todo o campo. Muitas vezes temos, e no mundo pós-moderno, uma visão sempre fragmentada ou não completa de tudo que vivemos. E entendemos que esse programa nos ajuda a trazer uma visão mais completa e mais plena de todas as expressões batistas de uma denominação tão histórica, preciosa e uma história muito bonita. Então, seja bem-vinda, queria que você começasse ficando à vontade, saudando o nosso campo e já falando um pouco de você mesmo. Quem é a irmã Leia? Eu agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui falando sobre essa organização que foi muito importante na minha vida e que hoje continua fazendo história, na vida de muitas meninas. Como o pastor já falou, eu sou Rosileia, mais conhecida como Irmã Leia, e eu sou membro na Primeira Igreja Batista em Sobradinho e fui mensageira do Rei, para a honra e glória do Senhor, e na década de 75 a 82 eu fui mensageira do Rei. Então eu passei realmente toda a fase de 9 aos 16 anos como mensageira do Rei. E as Mensageiras do Rei fez assim muita diferença na minha vida, porque o que eu sou hoje, como serva, como líder, como educadora, eu devo a essa organização, porque foi lá que eu aprendi os primeiros passos da liderança, na denominação. Foi nessa organização que eu aprendi a amar a Deus, a Cristo e o seu serviço. Amo a minha igreja e amo a minha denominação. Então, tudo isso tem a ver com o que eu aprendi ali nas Mensageiras do Rei. E fez assim uma grande diferença na minha vida. É muito bonito, às vezes não se tem conhecimento pleno, e isso que a gente fala desse programa, do objetivo desse programa aqui. Nós temos homens, mulheres, jovens, pastores, essas organizações denominacionais, organizações auxiliares, elas têm a sua formação e no mundo como vivemos hoje é imprescindível o valor de, por exemplo, os homens cuidam dos embaixadores, as mulheres, a União Feminina cuida das Mensageiras do Rei, dos amigos de missões, então tanta coisa linda, a MCM, então todas as expressões, a preciosidade de Mensageiras do Rei. Poderia falar mais, irmã Leia, essa questão da formação da menina, da moça, como é que se projeta, como se desenvolve no trabalho numa igreja local? Ok. Vou estar falando então, antes de falar da igreja local, o que é essa organização? Isso. Então, Mensageira do Rei é uma organização missionária para meninas de 9 a 16 anos. E nós temos como proposta criar condições para que a menina cresça conhecendo missões, para que ela ore, contribua e, acima de tudo, para que ela assuma o compromisso, a responsabilidade de ser uma testemunha de Cristo. Essa organização, ela teve início em 1949 e começou com 3 organizações. Hoje, há 68 anos, depois, hoje nós somos 3.763 organizações em todo o Brasil, com mais de 54 mil mensageiras arroladas. Aqui no Planalto Central, nós somos 38 organizações ativas, com a média de 485 mensageiras arroladas. Um número ainda muito pequeno, se levarmos em consideração a quantidade de igrejas que nós temos aqui no Planalto Central. O que nós oferecemos? Oferecemos uma educação cristã, treinamento e oportunidade de serviço social. O nosso carro-chefe é a Aventura Real, que é um sistema de graduação de estudos individuais e atividades.
Então a mensageira, o período que ela passa na organização, ela vai desenvolvendo esse sistema de graduação. E qual é o objetivo desse sistema Aventura Real? Trabalhar, desenvolver a personalidade da menina e a sua integração na igreja e na denominação. Então, a igreja que abre espaço, né, que investe nesse trabalho, ela está contribuindo para que aquela menina cresça e se desenvolva como líder na localidade, ali na igreja local, e aí depois ela cresce tanto que ela é aproveitada assim na denominação, trabalhando ali também. Na própria vida, né? Porque o acréscimo, no mundo que a gente está vivendo hoje, de parâmetros desordenados e valores totalmente assim fora do lugar, e a gente tem uma organização como essa e muitas vezes tendemos a nos equivocar e achar que não tem mais tanto lugar na sociedade. Inclusive, eu acho que esse diagnóstico às vezes está no senso comum de que uma organização, por ser histórica, ela não ocupa o mesmo lugar de relevância, que é algo que esteja muito na moda. Isso é exatamente um diagnóstico de que isso já atingiu essa pessoa, porque ela está imersa num mundo que está levando sem valores, crianças desobedientes aos pais, aos professores, crianças que não obedecem a autoridade nenhuma. Então essa formatação é o caldo desse mundo. E quando nós temos uma coisa preciosa como as Mensageiras do Rei, por exemplo, trabalhando isso da aventura real, é de fato o ensino, polindo o caráter, trabalhando. Você tem assim testemunhos para contar, ou pessoas que hoje estão no âmbito de liderança nacional, denominacional, que foram Mensageiras do Rei. Conta-nos histórias. Pastor. Eu estava aqui comentando antes que todas as mensageiras do meu tempo, da minha época, e os embaixadores do rei, hoje são líderes, todos são líderes hoje na igreja e na denominação. Eu tiro pela minha própria pessoa, porque assim que eu saí das Mensageiras do Rei, eu fui ser auxiliar de Mensageiras do Rei, depois fui ser professora na escola bíblica, fui de criança, de juniores, de adolescentes, de adultos lá no Crescimento Cristão. Hoje eu atuo como coordeno o Ministério de Educação Cristã da minha igreja, fui presidente das mulheres na igreja, na Associação Serrana várias vezes, e há 11 anos eu estou como coordenadora das Mensageiras no Distrito Federal. Nós temos pessoas as próprias líderes nacionais, todas elas, né, a começar da Celina Veronese, que é a nossa líder nacional, elas passaram também pelas Mensageiras, Lúcia Margarida, a Denise, todo aquele pessoal que está lá, né, na liderança nacional, passaram pelas Mensageiras do Rei. E nós conhecemos assim muitas missionárias, educadoras cristãs, esposas de pastores assim que exercem um trabalho maravilhoso. E aí ao ouvi-las, ao ler um artigo escrito por elas, elas falam: eu tive a oportunidade de aprender tudo isso na organização Mensageiras do Rei. Então eu tenho assim na prática vidas, né, das mensageiras que estudaram comigo, a minha própria vida e a liderança, toda a liderança que a gente conhece aí passou por essa organização. Eu não tenho dúvida de que a cada tempo os tempos são outros, a história se reinventa e precisamos nos contextualizar no que diz respeito à linguagem, mas nós estamos falando aqui e eu tenho certeza que inclusive agora nessa reformulação de toda a União Feminina, é exatamente isso, uma contextualização que é necessária, mas sem perder os valores e os princípios. São assim coisas, são pedras preciosas, são princípios que não são mudados, não são alterados. E eu fico pensando hoje no que se fala muito em alimentação e eu me interesso por esse assunto. Se fala muito dos alimentos que são naturais, que eles fluem naturalmente pelo corpo. Existe uma gama de, no caso, medicamentos e até alimentos sintéticos que são coisas recriadas, análogas, parecidas, mas não são naturais, eles não fluem tão bem no organismo. Por que eu estou falando isso? Nós vamos falar de nutrição aqui, mas sim nutrição do corpo, falando de igreja, que nós vemos muitas vezes coisas como Mensageiras do Rei,
que é uma coisa tão preciosa, que trabalha o caráter de uma criança, de uma menina, e ela será polida, trabalhada para ser um espelho para essa sociedade. E muitas vezes nós vemos infantemente, ou ingenuamente, ou enfim, desavisadamente, alguns que estão recriando coisas sintéticas e às vezes com princípios não tão fundamentados como que nós já temos na nossa denominação como mensageiros do Rei. E as organizações denominacionais, elas ajudam o próprio pastor, a organização da igreja, porque tem seus líderes, os líderes denominacionais, porque às vezes o que nós vemos hoje são pastores sobrecarregados, com uma estrutura tão pesada, talvez precise de uma ajuda, e essa ajuda existe. Então eu queria que você nos falasse de como essa organização mensageira, dentre outras, nesse viés denominacional, que podem ser um suporte para esse pastor, esse líder que está aí cansado, sobrecarregado e muitas vezes está... Isso é um instrumento para ajudar o ministério desse pastor, ou mesmo de uma mensageira, de uma moça, alguém que já foi mensageira há um tempo atrás, está aí nos acompanhando nesse programa, que você nos falasse como ela podia se reconectar, se realinhar, o pastor trazer isso para a sua igreja, uma palavra, desenvolver ou fazer nascer ou renascer o trabalho como mensageiras do Rei. Mas eu queria que você me falasse daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Ok. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. The heroes and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Pois é, estamos de volta no nosso Conversa Batista com nossa irmã Leia, falando das Mensageiras do Rei, essa organização de meninas, de trabalho ao caráter, personalidade e o crescimento espiritual das meninas nas igrejas batistas. Irmã Leia, eu perguntei há pouco sobre como uma igreja, ou um líder, ou uma líder pode se reconectar e do valor dessa organização numa igreja local. O que pode acontecer, o que é que nós podemos desdobrar a partir de um momento como esse? Como é do conhecimento dos irmãos, nós temos mais de 100 igrejas aqui na nossa convenção, no Planalto Central. E a Organização Mensageiros do Rei teve uma época que ela teve mais de 50 organizações. Hoje nós temos 38, reconhecemos que é um número muito pequeno. E não é por falta de apoio, não é por falta de material, não é por falta de incentivo. O maior problema nosso está nas igrejas, quando os pastores não acreditam nesse trabalho, não abraçam e não dão o apoio necessário. Esse trabalho só funciona se tiver 100% do apoio do pastor, da igreja e da família. E assim, como eu falei, dentro do sistema de graduação das Mensageiras do Rei, a menina, ela, na prática, no dia a dia, ela vai se envolvendo nas atividades da igreja. Então ela tem que elaborar atividades com crianças, com as senhoras, missões, ela prepara peças, murais, ela tem que planejar atividades de evangelismo na comunidade, né, perto da igreja, trabalho com as mães, com os pais da comunidade. Então essas meninas, elas se preparam e elas já vão praticando na igreja. Então o pastor que apoia esse trabalho, ele vai formando uma geração de líderes na sua igreja. E assim, quando eu falo investimento, que ele está fazendo um investimento a curto e a longo prazo, é porque ele tem ali na sua comunidade meninas envolvidas com o reino de Deus e que não vão dar trabalho para o seu pastor, mas vão ajudá-lo, vão trabalhar com o pastor. Na atualidade, elas estão envolvidas, elas estão com a sua mente ocupada para as coisas boas de Deus
e não sobra tempo para as outras coisas. E assim, quando ela sai das mensageiras, ela já é uma líder em potencial, que o pastor vai estar podendo aproveitá-la em vários ministérios na igreja. Na organização Mensageiras do Rei, nós temos toda uma diretoria, tem presidentes, secretárias, líderes de grupo. Ali a gente aprende a fazer uma ata, aprende todas as regras parlamentares, a gente aprende as funções de um secretário, as funções de um coordenador, o trabalho com criança, todas as etapas. Então, o pastor, ele não tem que ficar preocupado em estar montando essa liderança. A própria organização já está fazendo esse trabalho. É uma escola pastor, de cidadania. Eu sempre falo isso, gosto de repetir. É a maior e melhor escola de liderança na nossa denominação para meninas. Tanto isso acontece nas mensageiras, quanto acontece nos embaixadores do Rei. Se você tem desejo de ter esse trabalho na sua igreja, e aí você pode perguntar, mas eu nunca fui mensageiro, eu não sei como é que é. Nós temos curso para liderança, nós temos uma literatura assim completa para você que tem vontade de fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho na sua igreja. E assim, e o líder, ele tem todo esse apoio literário. A nossa biblioteca literária é muito extensa e é toda atualizada para as meninas nos dias de hoje. Quando eu fui mensageira do Rei, esse sistema de graduação chamava-se Passos e está desatualizado para os dias de hoje, mas era as princesas, as rainhas. Hoje não é mais isso. Hoje trabalhamos com uma menina que gosta de aventura, só que aí ela é convidada a fazer uma aventura real. Aquela menina descolada, aquela menina que está super conectada, e toda a nossa literatura foi adaptada para atender essa menina nos dias de hoje. O interessante é que toda essa literatura é disponível aqui na sede da convenção, na livraria da União Feminina. E ela pode ser tanto para uma igreja grande quanto para uma igreja pequena. Os preços são acessíveis a todas as igrejas. Então isso é muito instrumental, né? Muito instrumental. Certeza, então, eu acho que a denominação já oferece isso tanto os embaixadores como mulheres. Então nós temos esse material e está aqui na nossa casa, na Casa dos Batistas, né? Nós temos a disponibilidade, um fácil acesso. E assim, as mensageiras, elas têm atividades para desenvolver todas as semanas nas suas igrejas locais, e a nível estadual nós oferecemos acampamentos, congressos, intercâmbios. Então assim, tem muitas atividades que podem ser desenvolvidas com essas meninas. Você não precisa ficar preocupado que eu vou ter que inventar alguma coisa. Não, já tem tudo pronto. Basta apenas você orar, colocar no coração que essa organização é importante na sua igreja e se preparar e tomar posse do material que é oferecido. Nós temos líderes, temos material, reunião, podemos ter uma visita na sua igreja, treinamentos, cursos. Né? Líderes, então, quer dizer, uma coisa interessante que eu acho que essa pergunta se faz muito aí do outro lado da câmera, que a pessoa pode dizer, eu nunca fui mensageiro, eu nunca fui embaixador, tem como eu ser líder disso na minha igreja? Tem um curso exatamente para isso. Tem treinamento, e a igreja que tem o desejo de organizar as mensageiras, é só entrar em contato. Nós vamos na igreja, em qualquer local no Distrito Federal, explicamos tudo sobre essa organização e nos disponibilizamos para dar o treinamento tanto para as líderes quanto para as meninas na igreja local. Você falou em contato. Que número de telefone nós temos para colocar aqui na tela? Você pode falar e vai colocar aí na tela. Nós temos a nossa página no Facebook, né, que é Conselheiras de Mensageiros do Rei do Distrito Federal. Temos também um grupo no WhatsApp. Aí vocês então entram em contato comigo e eu adiciono vocês, e aí vocês vão ficar sabendo de tudo detalhado desse trabalho aqui no Distrito Federal. Meu telefone 9677 1882. Tem um 9 a mais, né? Tem um 9 a mais vai agora, estar escrito né? aqui. Então, 99, né? 99677 1882. Liga pra gente, marca um encontro. Eu teria assim a maior alegria em ir na sua igreja, em falar com o pastor, em falar com os pais da importância desse trabalho. E damos assim todo o apoio que vocês precisam. Que bênção, irmã Leia, nós estamos muito felizes com isso. Eu queria então que você desse, mais do que esse convite, uma saudação ao povo batista do Planalto Central, na voz das Mensageiras do Rei, trazendo uma saudação para o nosso povo batista. Lança o desafio, né, assim que o povo batista de fato
apoiem esse trabalho e que tenha assim, alegria, né, de ter essa organização na sua igreja. Nós agradecemos essa oportunidade, nós agradecemos a oportunidade que a convenção nos dá, que a União Feminina, o apoio que a União Feminina nos dá para desenvolvermos esse trabalho e dizer da nossa alegria, né, de fazer parte dessa convenção com esse trabalho com meninas. Que Deus esteja abençoando a sua igreja, que já tem essa organização, e que Deus esteja tocando no seu coração, que ainda não tem, para abrir essa organização na sua igreja, para o engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Amém. Então Isso nós louvamos a Deus pela sua vida também, agradecemos a sua atenção, a sua audiência. Você pode replicar e passar esse vídeo para outras pessoas da sua igreja, suas redes. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pela CBPC TV, cbpc.org.br, nosso Facebook, Convenção Batista Planalto Central, nosso Instagram, CBPC Oficial. Louvamos a Deus pela sua vida. Mais uma Conversa Batista aqui, a convenção que somos todos nós, impactando nossa geração.